Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Desenho Estratégico da plataforma Mais FMG. Na aula de hoje, a aula de número 17, nós mostraremos o processo de renderização, de configuração, de geração das vistas de renderização. Bom, então nós vamos acessar essa vista de renderização externa. Nós vamos então iniciar o processo de renderização. Então nós vamos aqui em renderização. Nós vamos renderizar aqui, a gente pode renderizar toda essa imagem em uma determinada região, caso eu queira, então eu posso mudar essa região aqui, se eu quiser. Posso colocar aqui vários níveis de qualidade, rascunho, então à medida que eu vou melhorando aqui a qualidade, mais tempo demora para renderizar, então vale a pena de repente pegar as configurações mais básicas no primeiro momento, isso vai depender do computador. Eu posso renderizar de acordo com a tela do computador, ou eu posso renderizar para a impressão dessa imagem. Então, vou pegar aqui uma renderização de impressora que fica melhor, de 300 dpi. E aqui eu posso escolher também, então, se a renderização exterior com sol apenas, ou exterior com sol e artificial. Como nós não inserimos nenhuma luz artificial ainda, então nós vamos deixar exterior só apenas. E aqui em configuração do sol, eu posso também modificar aquelas informações, então a localização geográfica. Então nós vamos colocar uma renderização para a data do dia 14/7 ao meio-dia, tá? Aqui nós podemos também colocar algum plano de fundo, né, que vai aparecer aqui. Então, a gente pode escolher vários: céu sem nuvens, muito poucas nuvens, né, céu nebuloso, até uma determinada cor, uma imagem, ou quer colocar transparente. Então posso colocar um fundo qualquer aqui. Aqui eu posso colocar o céu, né, com poucas nuvens. Posso então pedir para renderizar. O processo demora um pouco, então assim que finalizar a renderização, eu mostro aqui a imagem pronta. Terminei a renderização. Caso eu queira salvar essa imagem, eu posso salvar aqui no projeto, ela vai ficar disponível aqui nesse projeto. Vou colocar aqui como renderização externa diurna. Ou eu posso também exportar ela externamente. Então, posso vir aqui exportar essa imagem para qualquer lugar e salvar. Terminamos a renderização diurna, agora vamos fazer um processo de renderização noturna. Então, para isso, nós vamos aqui na planta de piso, nós vamos inserir umas luminárias, uns postes aqui na área externa. Então, para isso, nós vamos aqui em sistemas, luminárias. A gente poderia também arquitetura, componentes, acharia também, mas aqui vai filtrar por elementos de iluminação. Tem aqui dois elementos, aquela luminária que eu já utilizei e um poste lampião. Então nós vamos inserir esse poste aqui, um nessa posição, o outro nós vamos inserir nessa posição, o outro nós vamos inserir nessa e o outro nessa posição. Lembrando que esses aqui nós vamos colocar um nível mais baixo, então nós vamos colocar ele aqui com elevação de menos 90, ele acompanhar a topografia do terreno ali. Posso voltar para a vista, os postes já estão lá. Agora então vou pedir para fazer uma renderização com as mesmas configurações, só que aqui eu vou mudar e colocar exterior artificial apenas, tá? E vou pedir para renderizar. Terminamos o processo de renderização agora noturno, né? Aqui, caso eu queira melhorar o nível de iluminação, eu posso configurar essas luminárias para que ela tenha maior eficiência, né, de iluminação, né? E aí eu teria que selecionar a luminária e configurar. Eu posso também fazer aqui de forma manual, né? Colocar mais brilhante ou menos brilhante.
Então, se eu colocar mais brilhante, aplicar, ela vai ficar mais clara. E se eu colocar aqui mais escuro, ela vai ficar escura também. Então, eu tenho como controlar todo esse processo aqui de iluminação por meio desse ajuste aqui. Posso voltar à configuração original também, né, para que ela fique na iluminação original. Ou deixar da forma que está aqui, mais claro. Bom, posso salvar essa imagem também. Então, vamos chamar ela de renderização externa noturna. Agora nós podemos fazer as renderizações internas. Então nós vamos fazer uma renderização diurna da mesma forma. E aí aqui nós vamos colocar ela agora interior, tá? Só apenas. Então qual a diferença de fazer uma renderização exterior e a interior? Se eu tiver numa área interna e fazer uma renderização exterior, ele vai considerar a iluminação de fora, tá? Se você fizer com iluminação interior, ele vai considerar que a janela funciona como uma luminária, ou seja, toda iluminação que conseguir passar pelo vidro vai iluminar internamente. Então, o processo correto é iluminação interior só apenas, que a gente vai utilizar o interior mais a iluminação da janela que veio lá do sol. E vamos então para o processo de renderização. Terminamos o processo de renderização. Eu vou salvar a imagem como renderização interna diurna. Vou cancelar. E agora nós vamos fazer o processo de renderização interior artificial apenas. Terminamos o processo de renderização noturna. Vejo aqui que ficou um pouco escuro, né? Eu posso agora fazer aquele mesmo procedimento de ajustar a exposição, mas aqui a gente vai fazer de forma diferente. Nós vamos mudar as configurações da luminária. Então, para mudar as configurações da luminária, eu venho aqui e vou agora em propriedades da luminária. Então, nós vamos aqui em editar tipo. E aí a gente tem algumas propriedades aqui que eu posso trabalhar. Então, algumas informações aqui que não influenciam tanto no nível de iluminação, tá? Essas alterações que a gente faz aqui são importantes, principalmente quando a gente vai fazer um projeto luminotécnico. Então, o que a gente vai falar aqui é importante, né, para quem trabalha com projeto luminotécnico. Então, o que mais influencia são os parâmetros chamados parâmetros fotométricos. Então, aqui você pode mudar o ângulo de inclinação da iluminação, né? Você pode fator de perda de luz, você pode, aqui está 1, você pode modificar, né, esses fatores. Isso aqui é o principal, né, o que mais influencia. Então, você tem aqui a voltagem da lâmpada em watts. Você pode aumentar essa voltagem ou a eficácia dela em lumens por watts. Então, você pode informar voltagem em watts e a eficácia dela, porque o importante, às vezes, uma lâmpada ela consome mais, mas ela é pouco eficaz, né? Então, você pega, às vezes, uma lâmpada de LED, ela tem uma baixa potência, consome pouca energia, mas ela tem uma eficiência, né, uma eficácia maior. Então, se você informar a potência, vai ter que informar também a eficácia. E um outro item que também é importante, que isso aqui tem a ver sim com o nível de iluminação, com a capacidade da lâmpada de iluminar, que é o fluxo luminoso, né? Então,
Nesse caso aqui, essa lâmpada está com um fluxo luminoso de 1200 lumens. Eu posso aumentar esse fluxo luminoso. A intensidade luminosa também eu posso aumentar aqui em candelas, né? Então eu posso aumentar. A luminosidade também, então posso mexer aqui na luminosidade aqui em lux. Então a gente tem, quem mexe com o projeto luminotécnico sabe trabalhar com esses parâmetros aqui, né? Porque a gente considera o nível a cor das paredes, a cor do teto, a gente considera a altura que a gente quer a iluminação, conforme está mostrado aqui. A gente configura qual tipo de ambiente que se é um ambiente para estudo, se é um ambiente de comércio. Então, tudo isso influencia no projeto na hora de fazer um projeto luminotécnico. Então, essas informações a gente calcula isso manualmente lá e aqui a gente pode inserir essas informações. Então, nós vamos aumentar esse fluxo luminoso aqui. Vamos colocar esse fluxo luminoso para 4.000 lumens. Então, só para ter uma ideia, né? E a gente vai renderizar novamente. Outra coisa também que influencia é isso aqui, a temperatura de cor. Tá? Então, eu posso trabalhar com temperaturas de cores personalizadas, que vão aqui, por exemplo, que tem já algumas referências. Então, tem branco de referência, tem a fluorescente branco quente, branco frio. Então, para cada tipo de cor, você tem ali uma cor apresentada. Então, quanto mais fria, né, que é mais próximo do branco, quanto mais quente, mais próximo do amarelo. Então, você mudando aqui, você altera. E você pode também fazer personalizado. Então, você pode aumentar aqui. Se você colocar aqui 6.000K, vai ter uma cor. Né? Se você diminuir, vai aumentando. Então, ou seja, à medida que você vai modificando aqui, você vai colocando também, modificando a temperatura de cor. Então, nós vamos colocar aqui D65. Tá? E aí, feito isso, peço aplicar e posso, então, renderizar novamente. Essa questão da temperatura de cor, a gente consegue também modificar naquela personalizada, tá? Então, é possível fazer isso também lá. Então, eu vou pedir aqui para renderizar novamente. Terminamos, então, o processo de renderização. Agora, veja que ficou mais claro, né? E a gente pode também salvar da mesma forma. Então, nós vamos colocar aqui como renderização interna. Noturna. Ok. Então, todas essas renderizações, esse processo de renderização é um processo que demora um pouco. Então, vocês vão ver que esses processos demoraram, em média, de 6 a 7 minutos nesse computador que eu trabalhei, cada uma das renderizações. Então, é importante que vocês tentem, no primeiro momento, utilizar uma configuração mais próxima do rascunho no primeiro momento. Usem, em primeiro momento, a tela, né, para que ela fique com uma qualidade inferior. E aí, à medida que, dependendo da velocidade que vocês tiverem, vocês podem, então, atualizar. Dessa forma, então, a gente termina esse processo de renderização. Terminamos a renderização, a gente pode vir aqui nas tabelas de materiais, para ver os materiais que nós inserimos. Então, aqueles materiais de hidráulicas, todos estão inseridos aqui. Na etapa de instalações hidráulicas, a tabela de referência para cada um dos preços está mostrada aqui. A quantidade de cada um dos itens, né, que nós inserimos, o custo unitário e o custo total. E aqui a gente vai ampliar um pouco a janela aqui para detalhar um pouco mais os códigos que foram utilizados aqui nas bancadas. Então, nós já falamos lá que foi feita uma composição de vários serviços para chegar naquele preço da bancada, né, completa. Então, os códigos estão detalhados aqui. Posso também aqui na tabela de luminárias, a gente vai ver também que aquela luminária que nós inserimos, ela já foi inserida aqui também. Então, com o código de setup, então a gente pegou um preço de referência aqui para a gente fechar esse preço. Chegamos então ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês então na próxima aula.